Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, né? Vamos começar com a nossa aula de história, onde que nós paramos, nós trabalhamos sobre os registros, né? Os nossos documentos. Hoje nós vamos entrar em registro de história. O que que a tia pediu? Nós vamos ter 2 momentos de história. Na aula passada, a tia, ela juntou as 2 aulas junto, né? Semana passada. Esta semana nós vamos ser diferente. Por quê? Porque eu vou trabalhar com vocês educação física, tá? Nós vamos fazer uma brincadeira, um momento mais relaxante. Então, nós vamos ter o momento de educação física. Então, o que a tia pensou? Nós temos a aula de história, tem educação física, robótica e depois história de novo. Então, o que nós vamos fazer? A tia vai fazer com vocês. Na primeira aula de história, nós vamos copiar as fontes históricas. O que está falando aqui, ó? Fontes históricas, ela divide em 3 partes. Fontes escritas, visuais e orais. As fontes escritas, esse registro pode ser cartas, jornais, revistas, relatórios, leis, anúncios, documentos oficiais, cartorais e diários e etc. Tudo que é escrito, que pode escrever, que fica assim, se você escrever uma coisa hoje, guardar, daqui a 50 anos você vai olhar, isso aí chama fonte escritas. Então, vocês vão passar isso para o caderno, somente o que é, não precisa fazer os desenhos, tá bom? Aí depois nós vamos para as fontes visuais. As fontes visuais são imagens produzidas no intuito de representar um aspecto de vida da determinada pessoa ou da sociedade. Então, o visual é o seguinte: o que acontece? Vamos supor, você quer pintar um quadro de alguém, aí vai ficar para o futuro, que vai mudar, né? E o que acontece? Vamos supor, tem muita coisa que muda da nossa cidade, que vocês podem ir lá e pesquisar nas fontes visuais, do jeito que era, vamos supor, o mercado municipal antigo com o mercado municipal hoje, atual. Então, isso daí é as fontes visuais, é quando muda a determinada figura, determinada coisa, né? Vamos supor, a rua da sua casa. Se você for pôr há 10 anos atrás, ela estava de um jeito. Hoje, ela está de outro. Então, isso aí é fontes visuais. Combinado? Aí vocês só vão copiar também, passar para o caderno só o que está escrito, tá? O que está pedindo aí. Não precisa os desenhos. Depois, nós temos a fonte oral. São fontes que registra a voz de determinada pessoa. Essa fonte é importante, pois revela as ideias, o sentimento e o pensamento de determinada pessoa. Um bom exemplo é a entrevista. O que acontece? O que é uma fonte oral? É quando a gente usa o som, o rádio, o gravador, né? Aí tá falando aí da entrevista. Se você gravar, daqui a muitos anos você vai olhar, você vai ter aquela fonte, né? Onde pesquisar. Então, por que ela é oral? Porque é falada, né? Tudo que é falado é oral. Aí vocês vão ter muito tempo sobre essa fonte. E agora, a tia colocou todos juntos só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, olha a fonte oral. Tá vendo? O que tá mostrando aí da fonte oral? A vovó contando história, o rádio. Olha que gracinha. A vovó com os netos lá é a dona Benta. Tá contando história pros netos. Olha o rádio aí, o que eu falei para vocês? Porque fala, né? Pode ser o rádio, a televisão. Então, e temos a fonte escrita, um documento aí. Aí depois, nós temos, olha aqui que nós temos no visual. Olha o tanto de cachorrinho, que gracinha, gente. É muito bonito. Olha essa menina aí, essa pintura. Muito bonito também essa tela. E depois a escrita. Temos um mapa aí com várias coisas aí, né? Também na escrita.
certo? A tia colocou isso somente para vocês terem uma noção, tá? Agora, isso daí vai ser para a primeira aula. Vou continuar no mesmo vídeo, mas nós vamos passar agora para o livro. Todo mundo já com o livro em mãos, né? Que é a nossa segunda aula de história. O que a gente estava trabalhando aí no livro? Sobre os documentos. Aí nós temos uma carteira de habilitação, o título de eleitor e um passaporte, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão enumerar aqui de acordo com o que está pedindo aí. Qual que é o número 1, o número 2 e o número 3. Combinado? Aí nós já vamos entrar na nossa fontes que a tia acabou de explicar para vocês. Vamos lá. Registro da história. Nesta unidade, vimos alguns documentos pessoais. Você percebeu como eles podem ser usados para se obter informações sobre uma pessoa ou sobre uma história de vida. Por isso, esses documentos são registros importantes e todos têm direito de tê-los, né? Vamos conhecer agora algum tipo de registro da nossa história, também chamado de fontes históricas. Fontes escritas, né? São 3, igual a tia explicou. Além dos documentos pessoais, como os que vimos anteriormente, há vários outros tipos de fonte escrita. Nós temos a carta, o boletim escolar, letras de música, livros, leis, né? Então, são várias coisas, são vários exemplos que tudo que vem escrito, tá bom? Então, aí embaixo tá uma lei aí, tá certo? Agora, vamos passar para fontes visuais. Fontes visuais, ó, os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas podem ser registradas por um meio de fotografia, gravuras, pinturas e filmagens. Esses registros são fontes muito importantes que ajudam a reconstruir a história. O que a tia deu exemplo para vocês? A rua da casa de vocês. Alguns anos atrás, se vocês comparar, ela é diferente, né? Até uma foto também, até da mesma pessoa. Se você tirar uma foto minha há 30 anos atrás, se minha mãe mostrar para vocês uma foto de quando eu era pequena, a gente muda, né? Então, isso daí faz parte de fontes visuais, combinado? Vamos passar para outra página. Nas fontes orais, muito acontecimento de nossa vida e outros fatos do passado pode ser conhecido por meios de conversa com familiares, com relatos de pessoas mais velhas, como os avós. As conversas com familiares, relatos de entrevistas são tipos de fontes orais. Esse tipo de fonte geralmente é registrado por meios de equipamentos de gravação de vídeo, igual a tia falou, né? Filmagem, entrevistas. Então aqui, ó, tá falando tipo uma entrevista com uma pessoa, certo? E nós temos também fontes materiais, os materiais. Olha, o que ele vem? Tudo que é deixado como resquício pelos seres humanos que vivem em diferentes épocas e lugares pode ser entendido como fonte material. É o que era no passado. O que acontece? Ele deixou aquilo lá, aí vai servir de uma fonte de você pesquisar e melhorar aquele material, né? Olha, como exemplo, ó, roupas, esculturas, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas. Tem muita coisa que às vezes no passado, essas fontes materiais, a gente encontra muito nos museus, né? Que tá lá bem antigo. Olha para vocês verem, ó, as moedas, né? Olha o bercinho, gente, de madeira. O que a tia falou que tá lá no museu? Olha essa jarra de chá de metal. Olha os brinquedos antigos, né? Então, isso daí a gente vai encontrar muito nos museus. Aí nós temos as fontes imateriais. Fontes imateriais podem ser definidos como algo intangível, ou seja, que não se pode tocar ou que não é apalpável. Por exemplo, vimos que algumas fontes são objetos ou são registro em diferentes suportes físicos, como papelão, madeira, né, metal.
Já as fontes imateriais normalmente são transmitidas por meio de tradição oral. São exemplo. Olha, gente, o que acontece imateriais? É quando vem uma coisa que um pai ensina para um filho. Tem uma crença que chama os três reis, né? Que tem a folia dos três reis. Isso aí é passado de pai para filho. Ela é imaterial. Por quê? Foi um ensinamento que o pai ensinou para o filho. Igual, por exemplo, ó, tem a baiana preparando o acarajé, a mãe ensinando para ela, passou aquilo que virou uma fonte de trabalho dela. Os bonecos de Olinda. Então isso aí vem, o que é? Imateriais, que você não pode tocar, mas que é passado, né? É um sentimento seu, de pai para filho, certo? Agora, nós já vamos para nossas atividades. Esse desafio aí não precisa ser feito, tá, gente? Nós já vamos direto para atividades. Na atividades, você vai marcar o que você tem, que é os documentos pessoais. O que são os documentos pessoais? Quais são? Vocês vão marcar. Depois, vocês vão destacar lá no material de apoio, que é lá no final do livro, e vão colar aqui na ordem certa, tá? Na página 29, observe a imagem a seguir. A que tipo de fonte histórica a imagem se refere? O que isso aí está referindo? Qual delas? Né? E vão fazer a linha de chegada aqui. E a última. Vocês vão completar aí lembrando. Certo? E se vocês, não entenderem isso aqui, depois a gente faz na hora da correção. A tia ajuda vocês. Tá bom? Um beijão. Até a nossa aula no Zoom.